Hoje é dia de replante, pessoal. E eu vou fazer um replante aqui com vocês. Um replante diferente, maravilhoso. Vocês vão gostar. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é papelão picado. Eu piquei esses papelão. E para mim fazer o meu replante. Esses papelão vão ser usados no substrato. A dica que eu dou: se você vai plantar uma planta que ela toma um pouco de sol, ou nem precisa tomar sol, mas que é uma planta que não gosta de ficar úmida, ensopada, mas gosta de ficar mais úmida. Então, esse papelão aqui vai ajudar nesse processo, porque você vai colocar esse papelão intermediário à terra aqui, ó, no meio da terra. E esse papelão, ele vai conservar a raiz das suas plantas mais úmida, não encharcada. E também o papelão ajuda muito nisso aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo? Tem vasos que tem muito buraco. Eu sei que todos os vasos precisam de bastante furos, mas tem uns que tem uns furos bastante grandes, não estou dizendo esse. Aí então, você pega o papelão e tampa um pouco os furos do seu vasinho, assim, ó, como eu estou colocando aqui nesses furos aqui, ó, vocês estão vendo? Aí então, bem, aí eu vou colocar a terra. Aí colocando a terra aqui, ó, eu vou colocar a minha planta que eu vou replantar, que é uma dracena. Olha, uma dracena roxa, pessoal. Olha que linda, maravilhosa. Ela estava plantada nesse vasinho pequenininho. A diferença, ele não é tão grande, mas é grande, né? A diferença é bem gritante. Aí então, eu vou plantar, vou fazer o plantio aqui nesse vasinho. Olha como é que ela está, pessoal, bem enraizada. Aí então, eu vou colocar um pouco de substrato aqui no fundo e vou colocar a minha planta aqui, ó, por cima do papelão. Vou colocar mais um pouco de papelão aqui ao redor dela, sabe? E vou colocar o meu substrato. Vou colocar o meu substrato aqui ao redor da minha plantinha. Vou plantar ela aqui, ó, pessoal. Vou dar uma apertada para ela descer. E aqui então, ó, vou colocar mais outra camadinha de papelão. Olha aqui, pessoal. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Outra camada de papelão. Assim, ó. Então, pessoal, agora eu coloco a minha terra, o meu substrato por cima. Aqui, ó. Estou colocando o meu substrato por cima. Então, pessoal, fazendo isso, fica com que a minha plantinha, ela vai ficar assim, bem organizadinha aqui, e não vai ficar encharcada e também não vai passar sede, sabe? Ela não vai passar sede. Então, pessoal, como eu estou fazendo outros replantes, se vocês estão gostando do meu conteúdo, vocês deixam um like aí para mim, tá? Se vocês não for inscrito, se inscreva no meu canal, tá? É muito bom para mim, sabe? Os meus, as pessoas, sabe?
Então tá, pessoal. Olha aqui. Esse aqui eu vou plantar essa babosa. Essa aqui, ó, pessoal, é uma babosa ornamental. Ela é linda. E ela tá assim um pouco sentida, porque ela tava um pouco ali no sol. Então eu resolvi também fazer um replante com ela, ó. Fazer um replantinho, né, com ela. Aqui, ó, pôr um pouco de... Pôr um pouquinho aqui desse papelão, sabe? Nela, para ela ficar agradecida. Porque, olha, pessoal, com esse papelão que eu estou colocando aqui, ó, não precisa nem muito assim que você adube, porque esse papelão já é um adubo para as plantas, sabe? Você pode diminuir até o seu adubo nas suas plantinhas, sabe? Porque o papelão tem um composto, que ajuda na adubação das plantinhas, sabe? Assim, ó. Olha, pessoal, tem também que eu quero mostrar aqui para vocês, além do o papelão, eles têm várias funções. Por exemplo, se você tem uma planta, a sua planta está lá no sol, né? Porque é uma planta de sol, você plantou ela lá, ela está no sol. Mas então, ela está muito judiada, né? Com o sol. Talvez você não tenha uma maneira de proteger ela, né? Porque às vezes tem umas plantas que a gente vai e coloca uma cama fria, uma cama seca em cima, né? Por exemplo, um capim, uma folha seca. Então você não tem, você ó, vem aqui, ó, coloca por cima no seu vaso, assim, ó. Vocês colocam assim no seu vaso. Uma cobertura seca no seu vaso, protegendo a sua plantinha de muito sol, de ficar muito ressecado essa terra que está aqui, ó. Essa terra que está aqui, ó, ela evita de ficar muito ressecada. É uma planta grande, às vezes, né? É uma planta que necessita de uma umidade, né? E então, como ela está lá no sol, ela se fica prejudicada com tanto sol. Aí você não tem nada, você não tem uma folha seca, você não tem a grama seca para colocar, você usa o papelão. É maravilhoso, pessoal. É maravilhoso. Você coloca e vê como que as suas plantas agradecem. Ah, pessoal, aproveitando também, sabe? Eu tive que replantar isso aqui, ó. O meu cingônio mini. Olha só. O meu gato resolveu derrubar ele, sabe? Olha o pobrezinho como é que ficou. Tá todo murcho, o pobrezinho. Aí então, resolvi, eu tive que replantar ele, porque ele já estava mesmo precisando de uma terra assim mais forte, que tem muito tempo que ele não tá, ele tá num vasinho. E esse substrato aqui, pessoal, é um substrato muito bom, sabe? Que é um substrato com de bovino, carvão, palha de arroz, sabe? Então, o esterco que vem assim, tá na roça, né? Folha seca, que aqui é mato, tem muita folha, e eu faço aquela compostagem assim de folha e coloco nas plantas, e as plantas ficam maravilhosas, sabe? Aí então, ela já estava precisando mesmo de um pouquinho de um substrato assim mais
vigoroso, um substrato mais bom, um substrato mais forte. Aí então eu resolvi, aproveitei o incêndio da queda e então estou replantando aqui, ó, replantando e colocando também esse papelão para ajudar, sabe, ela ficar um pouco úmida. Como vocês sabem, pessoal, não sei se é só aqui na minha cidade, mas que eu moro aqui no lugar que é um pouco seco mesmo, mas aqui, como vocês sabem, ainda é inverno. Estava chovendo, começou a chuva, mas a chuva aqui na minha cidade está assim, dia sim, semana não, dia sim, semana não. Aí então as plantas ficam assim um pouco judiadas, tem que ficar aguando sempre, sabe? As plantas é sentida, né, por causa de um sol muito forte. E elas ficam um pouco sentidas também com esses problemas. E a gente está sempre de olho. E aqui, essas que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, essa demonstração para vocês, eu estou na chácara. E às vezes eu preciso de sair, eu saio e as minhas plantinhas às vezes passam 2 dias, 3 dias sem molhar. Aí elas ficam judiadas. Mas para tudo Deus dá um jeito, né? Deus é bom e é maravilhoso. E Deus abençoa a todos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.